Eu não sabia muito bem o que olhar quando me aventurei com a filmadora pelas escolas de Florianópolis visitadas ao longo dessa pesquisa. A primeira delas foi a Escola Sarapicuá, localizada no Morro da Lagoa da Conceição, em meio à Mata Atlântica, rodeada de floresta e cachoeira. Talvez, por essa proximidade com a natureza, ela seja procurada por muitas famílias como sendo uma escola alternativa, mas não só por isso. A Sarapicuá tem esse caminho, então sim, tem uma trajetória alternativa até hoje. Né? Tem também na sua história de fundação, no seu caminho, na trajetória percorrida e se mantém até hoje em muitos aspectos. Né? Em 2015, quando já estava há mais de um ano pesquisando sobre esse tema, visitei uma escola construída à beira de uma praia, emoldurada por figueiras que crescem na lateral voltada para o mar. No centro do pátio, uma mangueira gigante, guardiã de um escorregador que desliza as crianças até o chão de areia. Confesso que fiquei com muita vontade de me divertir naquela mistura de brinquedo e de árvore. O que numa outra visita acabei fazendo. De 5 a 5 anos, eles fazem 5, é o último ano antes do final. A Kátia foi quem me recebeu a primeira vez que fui à escola Praia do Riso, em Coqueiros. Ela ficou interessada na ideia de capturar com a imagem aquilo que seria o alternativo daquela escola. Mas seria possível traduzir em imagens o que é uma educação alternativa? As professoras do ensino fundamental aceitaram um desafio: filmar com enquadramento fixo 1 minuto de qualquer cena da escola que pudesse dizer algo desse alternativo. Fica muito legal! Como é que eu ajudei? Elas também fizeram um total de 21 fotografias. A leitura que eu fazia delas podia dizer tanta coisa que preferia ouvir a intenção de quem as tirou. Achei que também está bem significativa, né? Porque eu acho que daí tem muito a ver mesmo com a escola, com o projeto da escola como um todo, né? Que é o lanche coletivo, que as crianças ajudam a montar os pratos, as comidas, né? Mas eu acho que isso é tão próprio da nossa escola, encontrar de repente no meio da tarde uma criança lendo no alto de uma árvore, ou crianças trabalhando na mesa do pátio, num momento que seria de sala de aula. Essa defesa do não confinamento da infância. Eu acho que o que é alternativo é lidar com os materiais de uma maneira livre. Para além das escolas, mirei minha câmera para outros caminhos que poderiam dar pistas acerca do que pode ser uma educação alternativa, sendo o curso de formação em pedagogia Waldorf um deles. Eu conheci a formação Waldorf através de uma amiga que trabalha com o projeto de educação ambiental comigo, que tem filhos em escola e tal, e falou que era uma pedagogia diferente, uma alternativa e que era mais abrangente, menos técnica, menos racional. Uma pedagogia que não seja intencional. Outro foco da câmera estava na família Monhat, que optou por não matricular seus filhos na escola. Hoje eu me considero uma despedagoga, né? Tem a desescolarização, eu sou uma despedagoga, porque eu não acredito mais em nenhuma pedagogia. Por quê?
porque a ensinagem vem sempre de fora para dentro. Um terceiro olhar foi lançado ao Coletivo Alecrim de Educação, uma cooperativa familiar da qual fazia parte desde a sua fundação. Por estar tão envolvida com essa experiência, filmá-la e incluí-la na pesquisa foi muito difícil, pois não conseguia me desvincular para ter um olhar objetivo. Pessoas que fundaram e que estavam preocupadas em fazer uma escola diferente, como ela assim colocava, chamavam a escola de escola alternativa. A alternativa é quê? Em relação à escola tradicional, ou às perspectivas mais tradicionais de educação, que tem o professor no espaço, o professor como o principal articulador, o conteúdo é centrado no conhecimento e nem tanto nas relações, a escola tradicional. E o alternativo, ele acabou assumindo uma conotação um tanto pejorativa, né? Numa determinada época, que dentro dessa categoria cabem muitas coisas. Durante a montagem do filme, percebi que o material bruto reforçava falsas dicotomias, que não dialogavam com as experiências que me propus apresentar. Nessa conversa sobre educação livre, por exemplo, me faltaram imagens que correspondessem a esse conceito tão prezado pela desescolarização. A própria linguagem da câmera, ora fixa, buscando determinada neutralidade, ora na mão, me incluindo no documentário com imagens tremidas e em movimento, evidenciava as dualidades que eu queria evitar. O subjetivo se contrapondo ao objetivo. A razão, a sensibilidade. A realidade, a ficção. Como se nada acontecesse entre as margens dessas fronteiras. Articular esse embate numa linha narrativa foi um trabalho bem difícil. Assistindo às entrevistas, ficava claro que eu perguntava aquilo que eu queria ouvir. Então hoje eu queria que você me respondesse se você acha que essa escola é alternativa. Eu continuo acreditando muito que a gente não saiu do rumo nessa caminhada, né? Nessa atitude quase naturalizada, percebia uma marca da minha escolarização, a mania de certeza. É a razão querendo explicar tudo e tendo um prazer quase secreto quando alguma entrevistada afirma com as próprias palavras aquilo que escrevi na tese. Por isso eu considero sim que a gente continua sendo uma escola alternativa. Esse contentamento aumenta ainda mais quando a fala de alguma entrevistada se complementa com a de outra, fortalecendo os argumentos da tese. O foco era o sistema manter controlado, né? Professores controlados, alunos controlados, pais controlados, e assim estava bom. Você não podia ser você, né? Você precisava responder aquilo que as pessoas esperavam de você. Você não podia trazer o novo. Mas eu não esperava isso quando me propus a investigar o potencial do documentário para criar subjetividades dentro da temática estudada. Eu vou pensar um pouquinho do que você falou, que é como a gente se encontrou aqui, a minha trajetória até chegar aqui, e daí disso a gente se conhece, né? Não se tratava apenas da escolha dos personagens, mas de uma abordagem que se distanciasse do idealismo e do discurso acabado, para estar com os corpos, com os gestos, com as falas, em frequente deriva. Você pode falar à vontade da sua imagem aí. Tá. Como estar com estes corpos, gestos e falas capturados pela câmera filmadora e ainda assim estar em frequente deriva? Eu experimentava um estranhamento no trato com as imagens, como se não fosse possível encontrar a sensibilidade necessária para perceber a potência daquele material
sem tirar as camadas compostas pelas minhas explicações e justificativas racionalizantes. Precisava desacostumar meus olhos e suspender meu julgamento, até chegar às relações pessoais, subjetivas e aos meus próprios registros internos. Tive uma boa surpresa quando parei de procurar por fatos e contextos que pudessem provar a minha hipótese de pesquisa. Revisitando as filmagens feitas na primeira visita à escola Praia do Riso, encontrei fragmentos de imagens que estavam quase perdidas, mas mostravam um primeiro olhar. O meu olhar. Nada objetivo. Escondido. Às vezes um olhar preocupado em não filmar as crianças sem a permissão dos responsáveis. Um olhar que fugia por entre árvores e espaços vazios. Essa preocupação não existia nas filmagens que fiz na primeira visita a Sarapicuá. Provavelmente porque as crianças estavam todas em sala de aula. Caminhava despreocupada, focando as estruturas da escola, que nesse primeiro olhar julgava ser a essência do que é alternativo. A presença de uma natureza externa e verde era uma constante que eu perseguia. Acumulei várias tomadas curtas de árvores, nas quais perdi o foco, procurando por frutos nos galhos. Revendo esses primeiros olhares, me dei conta de que as imagens correspondiam a um dos meus objetivos de pesquisa: articular a ideia de natureza como fundamento da alternatividade. E há um discurso de natureza aqui na escola? Assim, como que é a relação com a natureza dessa escola? Sim, assim, quando eu falo relação, né, da relação interpessoal, a natureza ela entra também como o entendimento da escola de que os sujeitos não estão fora do seu ambiente. Então, como eu me relaciono contigo, também vai falar de como eu me relaciono com esse ambiente, com a natureza que faz parte desse ambiente. A escola era também identificada externamente com movimentos que estavam se iniciando naquele momento, né? Movimentos de quê? Como esse dado, um maior cuidado com a questão ambiental, da produção do lixo, da destinação do lixo. Tanto nas entrevistas como nas filmagens e fotografias das professoras, eu queria identificar aquilo que criava outra ética na relação com a natureza. Mas as imagens pareciam desarranjar os meus discursos prontos e ganhavam outros sentidos a cada momento. Quando eu parei de procurar por uma definição de alternativo naquelas imagens, encontrei um ruído revelador.
uma natureza intempestiva, que marcava a presença das crianças mesmo quando elas estavam ausentes em imagens. Liberdade para o devir. A educação alternativa escapa. Sua potência está na ordem do sensível e do invisível. Naquilo que não se consegue dizer porque a linguagem falta. Desliza os sentidos que não cessam de partir e nem param de chegar.